também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Isso foi o que cantamos no Salmo de hoje, e o Salmo do dia de Pentecostes. É um texto importante e especial de meditar dos efeitos do Espírito Santo na vida do cristão e da igreja. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Há muitos sinais que nós olhamos nas leituras de hoje que se referem ao domingo de Pentecostes e aos efeitos do Espírito Santo na vida da igreja. O primeiro é que quando, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos que estavam reunidos os discípulos no mesmo lugar, reunidos como igreja, houve um barulho do céu, um forte vento, e apareceram línguas de fogo. Vale lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo havia dito a Nicodemos o seguinte: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Pois assim se deu. No dia de Pentecostes, um vento apareceu, o barulho se ouvia, não sabia muito bem de onde vinha, nem para onde ia, mas sabiam que ali estava nascendo o Espírito. Conosco aconteceu algo semelhante. Quando nós somos crismados, o barulho que nós ouvimos não é um vento que passa gritando no alto da igreja. O barulho que nós ouvimos no dia do nosso crisma é o bispo falando: recebei o Espírito Santo. Também é vento, palavra é vento, também é som e é vento, mas vento com palavra. No dia do crisma, o bispo falou: recebei o Espírito Santo. Houve um vento, houve um som, foi algo, e nós recebemos o dom do Espírito. Depois do vento apareceu o fogo, línguas de fogo. Uma pessoa que tem uma língua de fogo na cabeça parece uma vela, não? Pois está ali com uma língua de fogo em cima da cabeça. No dia do crisma, nós não pegamos a vela e colocamos na cabeça. Seria demasiado engraçado quando aconteceria isso. Mas acontece um outro gesto no dia que recebemos a nossa confirmação. O bispo pega um pouco de óleo perfumado e põe na nossa testa. Isso acontece no dia do crisma, inclusive o que está acontecendo hoje na catedral. A do Tiago não está aqui agora porque está na catedral, para que alguns irmãos nossos que vão ser crismados, no dia do crisma, o bispo passa óleo na nossa testa. Que é muito impressionante o símbolo, porque não bota uma vela na testa, bota óleo. E por que bota óleo? Porque o óleo é combustível para o fogo. Você deixa com óleo, quando você acende, o fogo permanece aceso. Nós não acendemos o fogo novo no dia do nosso crisma. Nós temos o óleo na cabeça para manter o fogo do Espírito aceso. Nós recebemos o óleo, inclusive, perfumado. No dia do crisma, o óleo tem perfume. Porque o que acontece quando você pega óleo perfumado e acende o fogo nele? Ele espalha bom cheiro para todo o ambiente. Essa é a imagem do cristão crismado. Aquele que recebe o crisma, aquele que recebe o sacramento da confirmação, é a pessoa que conserva o fogo do Espírito aceso e mostra o perfume da santidade em todos os lugares para onde vai. Isso é o sacramento da confirmação.
óleo para manter o fogo aceso, porque o fogo foi aceso de uma única vez no dia do Pentecostes. Lá naquele dia, naquele cenáculo, o fogo foi aceso na igreja, e agora cada um recebe o óleo na testa para incendiar onde estiver. Pois essas imagens podem parecer para alguns de nós como sendo apenas imagens simbólicas, mas não o são. O Espírito Santo realiza coisas muito concretas e se manifesta de modo muito concreto. Uma história que eu li recentemente era de um santo pregador de Espanha, São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer era um grande pregador, um grande teólogo, um grande pensador. E um dia tinha que fazer uma pregação para um príncipe muito importante. Passou a semana estudando e fez a pregação no sábado. Achava inteligente, porque era um homem inteligente, naturalmente falou bem. Mas no dia seguinte, era domingo, né? Ele pegou como ele sempre pegava, normal. E aí no dia seguinte, quando o príncipe ouviu, falou: mas a de hoje está muito melhor que a de ontem, muito melhor. Aí perguntaram: mas por que o mesmo Vicente Ferrer, um grande santo, um grande pregador? Ele fala: porque ontem pregou o Frei Vicente, hoje pregou o Espírito Santo. E isso acontece. Toda vez que alguém consagra suas faculdades ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz. A palavra que sai da boca de alguém, quando a pessoa está cheia do Espírito, é a palavra do Espírito. Quando alguém fala uma palavra que gera conversão e transforma, é o Espírito que está falando. Ele age nas nossas faculdades, ele age nas nossas capacidades intelectuais. É muito diferente, isso não se trata de uma simples ilusão. São Vicente Ferrer é uma pessoa concreta, real, ele andou na Espanha, o corpo dele está lá, inclusive. E isso aconteceu. O Espírito Santo age nas faculdades, age nas capacidades que nós temos, a ponto de que, ao agir na inteligência, a boca pronuncia a palavra do Espírito. Ao agir nas nossas forças, os nossos braços agem movidos pelo Espírito. Ao agir na nossa imaginação, nós imaginamos e cantamos com o Espírito. Então, existem manifestações concretas do Espírito Santo. Não só a chama em língua de fogo, mas o modo de falar. A palavra doce que acalma, a palavra firme que corrige, é Espírito agindo em nós. E tem um sinal muito claro de como que o Espírito quis se manifestar ao modo de língua, de linguagem. Quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, diziam que depois do barulho, os apóstolos começaram a pregar, a falar as maravilhas de Deus. E ali, vamos contar quantos povos tinha na redondeza? O texto fala que tinha partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, também romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes. Meu Deus do céu, vai parar, são 17. Cita 17 povos. Para que citar tanta gente? Era só falar um montão de gente. Não era mais fácil? Mas 17 é um número importante. Alguns de vocês lembram que quando os apóstolos, logo depois da ressurreição, foram fazer uma pesca milagrosa com Jesus, eles pescaram 153 grandes peixes. Foi Jesus falou pesca, eles pescaram 153 grandes peixes, que era a imagem de todos os povos que existiam na redondeza. Mas tem um segredo no número 153. Se você pegar o 153, ele é a soma de 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até quanto? Até 17. Citou 17 povos aqui, mas quando você soma o 1 até o 17, somando desse jeito, você encontra o 153, a totalidade dos povos, a totalidade das línguas conhecidas na época. Não citou 17 povos à toa. E tem mais um segredo com o número 17 também, e o número 153. Quando nós precisamos colocar objetos no formato de um triângulo, não é qualquer número que serve, né? Só os números triangulares. 3, depois 6, 5, mas não dá qualquer número. Tem alguns números que são números triangulares.
Sabe qual é o número triangular? 153 são desses. Você consegue pegar peixe, botar em forma de triângulo com 153. E sabe quanto mede o lado de cada triângulo? 17. Cada lado mede 17. E isso não é sem querer não, porque esse número também é a imagem da plenitude daqueles que vivem no Espírito. São 10 mandamentos e 7 dons do Espírito Santo. Essas imagens todas estão contidas aqui para mostrar que esses números desses povos citados aqui representam a totalidade das línguas, a totalidade dos povos. E quem é essa totalidade dos povos que está debaixo da Trindade pelo poder do Espírito? O nome disso é Igreja Católica. É isso. Existe uma totalidade de pessoas espalhadas por todos os mundos, por todo o mundo, falando várias línguas. Hoje, comemorando o Pentecostes, essas pessoas pertencem à Igreja Católica, que é una por causa do Espírito. Quando você viaja pelo canto do mundo, você vai à missa da mesma liturgia. Uma igreja, mesmo Espírito sobre nós. E quando nós falamos da igreja na sua multiplicidade, na segunda leitura de hoje, nós ouvimos assim: há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. De quem ele está falando? Da igreja. Nós somos muitos, com talentos diferentes, e cada talento diferente, cada dom diferente é uma ação do Espírito, e não é uma ação do Espírito alegórica, concreta. Uma ação do Espírito concreta. Uma pessoa que tem o dom do serviço, que cura uma outra, é o Espírito. Uma pessoa que tem o dom de falar, e quando fala, ilumina as inteligências, é o Espírito. Quando tem outro, com o dom do serviço, com o dom de organizar as coisas, tudo funciona bem, é o Espírito Santo de Deus. Isso não é alegoria, é concreto. Essas pessoas existem. E quando nós falamos da Igreja Católica, especialmente com todos os seus dons, talentos e muitas línguas, nós também estamos falando do contrário da Torre de Babel. Sim, porque na Torre de Babel criou-se uma grande torre e ali se dividiram as línguas. No dia de Pentecostes, o Espírito reunificou as línguas. Por que isso acontece? Porque na Torre de Babel, alguém queria fazer uma torre que saísse da terra e chegasse no céu pelo esforço humano. Na igreja, nós não é o céu, o Espírito que desce para a terra pela vontade divina. A diferença entre aqueles que vivem no reino da graça, no reino da igreja, e daqueles que querem fazer tudo pelas próprias forças, é que um decide: eu vou fazer a minha torre, minha força é minha defesa. E aí perde, quebra tudo. O outro fala: eu não tenho força, eu não consigo, mas o Espírito é mais forte do que eu. Aí consegue, aí unifica as línguas. Era isso que queríamos dizer no princípio desta homilia. Quando nós acreditamos que o Espírito é mais forte do que nós e que é capaz de destruir os nossos vícios, até aqueles que você não tem mais esperança, é sinal de que você está dizendo: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Renovai a face da terra, renovai a minha vida, aquilo que eu não sei fazer. E o sinal de que as coisas estão mudando são dois. Estão no Evangelho de hoje: alegria e paz. Quando o Senhor chegou, eles tiveram alegria. Quando Ele chegou, a primeira coisa que Ele recomendou foi a paz. Onde você sente alegria e paz, onde você recebe alegria e paz, Deus aí está. Aí é o local de procurá-lo, aí é o local de amá-lo. E é assim que nós seremos conduzidos para a vida eterna. Enviai, Senhor, o Seu Espírito sobre nós, como nós cantamos: dai em pleno forte uma santa morte, alegria eterna. Amém.